Oi, 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 tudo bem, meu amor? Como você está? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. O tema de hoje é aprenda nunca mais errar nos objetos decorativos da sua estante ou prateleira. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e também de deixar o comentário do que você achou desse vídeo. Lembre-se, os objetos nunca são singulares, eles sempre fazem parte de uma composição. Isso significa que as peças que vai compor o seu ambiente, elas precisam se comunicar umas com as outras. Elas não podem ficar simplesmente soltas ali, sem ter essa conexão. Isso significa que em um mesmo ambiente vão ter aquelas peças mais apáticas, que elas ficam um pouco mais profundo da prateleira, ou se for o caso na estante. Geralmente ela tem uma cor só e ela tá ali justamente para ajudar na composição. Ela não é a peça principal daquela composição, mas ela tá ali para ajudar a compor. É muito comum também as peças geométricas, tá? Por exemplo, é muito comum a gente ver na casa dos outros aquelas bolas, pode ser aquelas bolas de vidro, né? Ou pode ser também de qualquer outro material, né? Tem aquelas peças que também é um aramado, ou também são peças de cobre, vários materiais, é muito utilizado também o ferro. E às vezes essas peças geométricas são vazias, elas são só apenas o contorno ali, nem sempre elas têm preenchimento. E por último, a peça centro daquela composição, tá? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os livros e uma plantinha, tá? Às vezes as pessoas colocam na horizontal os livros, tá? Dois ou até 3 livros, e em cima um vasinho de suculenta ou de cacto, fica bem legal. E o bacana é você abusar na criatividade, abusar nas cores também, lembrando sempre de combinar, né, com o seu ambiente, das cores que está ali no seu ambiente. Hoje em dia existe uma série de estilos de cachepó, tem cachepó bem colorido, cachepó de bichinhos, inclusive tem alguns cachepós de crochê também, muito legal, tá bem alta, então dá pra você brincar bastante aí. Então vamos criar aqui no imaginário uma composição de uma estante, tá bom? Então vamos juntar 7 objetos. O primeiro são os livros, que eu acabei de comentar com você. Os livros são campeões em compor estantes e prateleiras, estão em todas elas. Em segundo estão os mini vasos ou vasos maiores de plantas. Dependendo de como for a sua estante, se ela for vazada dos lados, ou sua prateleira também, se ela tiver um espaço maior entre uma prateleira e outra, dá pra você colocar plantas maiores. Tudo vai depender aí do espaço que você tem. Uma coisa que não era muito usada, mas agora tá todo mundo usando e tá bem bacana, são as velas. Sim, gente, as velas, tem um pessoal aí, uma galera criando velas bem diferentes, tá? Velas geométricas, inclusive, velas com formatos diferentes, tá? Tem vários tipos de velas no mercado, velas com vários formatos, então assim, acabou se tornando uma peça de decoração, entende? Uma peça de composição para decoração. O quarto objeto que eu já comentei com vocês no começo desse vídeo são as peças geométricas que eu falei com vocês, feitas de aço, aramado ou até mesmo de cobre ou qualquer outro material, vazado ou preenchido, tá? Fica muito legal. Coisas que nunca saem de moda, porta-retrato. O porta-retrato é legal porque ele traz a sua personalidade para aquele ambiente, ele traz um pouco da sua história, um pouco do que você é, e ele super ajuda a compor uma composição bem legal. O sexto objeto são os mini quadros com frases ou aquele desenho mais abstrato, que tem só cores ali, não tem informações, como por exemplo palavras, que é uma dessas opções, tá? Ou quadro com lettering, né, o famoso lettering, ou quadros mais abstratos, florais, ou com um outro tipo de desenho que você se identifique. E por último, né, o último objeto são os brinquedos ou os action figure. Aqui em casa tem bastante por causa do Matheus, que ele gosta muito desse tipo de coisa. Mais tarde eu vou estar aqui mostrando a minha estante pra vocês e ele vai falar um pouquinho sobre os bonecos que ele tem por aqui. Uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante de você fazer, se você tiver condições de fazer na sua casa, são espaços temáticos. O que seriam esses espaços temáticos, tá? Eu tenho um espaço aqui em cima dessa minha estante que é sobre viagens, tá? Eu fiz um intercâmbio em 2015 e com certeza eu acho que foi uma das épocas mais incríveis da minha vida, então eu fiz questão
de transformar um espaço da minha casa em um espaço temático relacionado a essa viagem que foi tão importante para mim. Então ali vai ter alguns objetos e são composições que eu cuidei bastante para não ficar algo carregado, com muita informação, mas ele acaba ficando ali como um espacinho de memória e sempre que eu olho para aquele espacinho eu lembro daquela época que foi tão gostosa para mim. Inclusive daqui a pouquinho também vou mostrar para vocês um pouquinho desse meu cantinho. Outras ideias de composições temáticas, por exemplo, é de comunidades que você faz parte, tá? Ou até mesmo de comunidades que você se identifica. Por exemplo, comunidade do LGBTQIA+, tá? Você pode, com certeza, criar um cantinho ali da sua estante para homenagear essa comunidade. E também temos a comunidade das pessoas que têm orgulho de ser alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho orgulho de ser nordestino. Então essa pessoa separaria ali algum cantinho da casa dela, da prateleira ou da estante, para poder homenagear o fato dela ter orgulho de ser nordestina. E também uma outra ideia de você fazer uma homenagem é para sua profissão, né? Tem pessoas que têm muito orgulho da profissão que tem, então seria muito interessante porque faz parte da sua personalidade, faz parte de quem você é, montar um cantinho ali na sua prateleira todo especial em homenagem à sua profissão. Então, gente, como prometida, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu cantinho de viagem que eu fiz em homenagem a um intercâmbio que eu fiz lá em 2015. Bom, gente, meu intercâmbio foi em janeiro de 2015, eu fiquei lá por 5 meses. Depois, o meu intercâmbio durou, na verdade, as minhas aulas, né, eu fui lá para aprender inglês e tal, durou 4 meses. E depois eu fiz uma viagem de 1 mês para a Europa, então eu visitei alguns países, como a Alemanha, como a Itália, e eu trouxe alguns souvenirs desses lugares, né? Esse aqui do cantinho eu trouxe da Alemanha, esse aqui é da Inglaterra mesmo, esse aqui, esse barquinho da Itália, e esse relógio, né, o Big Ben, também da Inglaterra. E aqui atrás, esse quadro, na verdade, ele é um quadro recente que eu fiz justamente para compor esse espaço, que eu peguei todos os tickets, tá? Todos os ingressos, passagens de ônibus, entradas de museu, e eu fiz essa composição, essa colagem, e ficou assim. Coloquei nessa moldura para ela ficar exposta aqui na minha prateleira. Então eu vou aproveitar e mostrar pra vocês um pouquinho da nossa estante. Todo mundo que vem aqui em casa gosta. Inclusive eu até esqueci de falar, isso aqui é uma caneca também que eu trouxe do Starbucks lá da Inglaterra. Então veja, aqui a gente já tem uma composição que eu comentei com vocês, né? Os livros e em cima algum objeto. Aqui são coisas do Matheus, a gente teve que entrar em um consenso. E porque é algo dos dois, então teria que ser algo que agradasse os dois, né? Então a gente teve que montar uma composição pensando nisso. Então aqui a gente tem uma série de livros que eu vou chamar ele depois para explicar também os action figures. Então vamos lá pro que eu sei, tá? As composições que eu montei. Né? Veja aqui em cima, aqui também tem outro action figure. Aqui tem um bordado que eu fiz com uma amiga minha, que ela fez do meu pincher. I love my pincher, né? Porque eu sou a louca dos pinchers. Aqui tem alguns livros do Harry Potter, alguns carros de Volta pro Futuro. A gente tem mais action figure aqui. Como eu falei pra vocês, tem também um porta-retratos. Ali em cima mais coisas de action figure. Uma suculenta, essa suculenta aqui é fake. Eu trouxe ela de uma viagem que eu fiz lá pra Pomerode. E mais carrinhos, mais action figure. Agora eu vou chamar o Matheus para ele explicar um pouquinho desses bonecos pra vocês. Então, gente, esse aqui é o meu cônjuge, Matheus. Ele vai estar explicando pra vocês um pouquinho sobre o action figure que ele tem por aqui. Tá, essa aqui é a minha coleção de livros do Game of Thrones. Tá? Aqui tem 5 livros, são mais, mas tem 5 aqui. Esse aqui é um action figure de um jogo, tá? Chamado Metal Gear Solid. Ele é o Snake, personagem do jogo. Aqui são algumas séries que eu gosto muito de guerra, que é a Band of Brothers, The Pacific, recomendo quem não assistiu. Aqui é do Senhor dos Anéis, né? Silmarillion é o que deu origem a todos os livros do Senhor dos Anéis. Aqui é o Hobbit. Isso daqui é uma M4A1, uma arma, uma réplica. Esse aqui é mais um action figure também de um jogo de videogame.
é uma raça alienígena, Helghast, do jogo Killzone. E aqui tá meus carros de Volta para o Futuro, a trilogia em Blu-ray. Na parte de cima ali é o Saint Seiya, do Cavaleiro do Zodíaco. Alguns livros do Assassin's Creed, que é um jogo de videogame também. Aquele ali é um personagem do Assassin's Creed Black Flag, que é o Edward Kenway. Aqui na parte de baixo a gente tem a Lara Croft, que acredito que a maioria das pessoas deva conhecer, que é do Tomb Raider. Então, action figure da Lara Croft. Tem alguns carrinhos, coleção de carrinhos minha aqui da Volkswagen. Aqui é o Alien. Não sei, provavelmente vocês já assistiram filmes do Alien. Aqui é o Alien. E lá na parte de cima é o Kratos, que é também um action figure de um jogo que é o God of War. Agora, gente, por último, mas não menos importante, vou mostrar para vocês algumas imagens de algumas prateleiras e algumas estantes para a gente poder analisar esses espaços. Então veja, essa primeira imagem, ela é basicamente composta por livros e plantas, né? Se você perceber, ela tá usando cores bem leves, bem neutras, porque provavelmente o ambiente dela deve ser assim, né? A casa dela como um todo deve ser assim, né? Com cores bem clarinhas, o branco, o rosinha. E ela utilizou bastante de materiais naturais, tá? Tem alguns vasos ali que é feito com sisal, tem aquele vaso ali que tá suspendido. Então tá um espaço bem gostoso, bem legal, bem aconchegante. Ela super acertou nessa composição. Essa outra imagem é uma prateleira, tá? Se você perceber, ela vai trazer bastante coisa do que a gente já comentou dos objetos. Primeiro a gente vê as plantas, tem bastante plantinhas ali, alguns vasos. Depois o livro, tem livros na parte de cima e na parte de baixo. Tem também os quadros, um dele é com escritas e o outro é um desenho simples. E tem um objeto geométrico aramado que eu acabei de comentar com vocês, que dentro desse objeto tem duas plantinhas e esse aramado ele fica por fora. Então ficou bem legal essa composição também. Essa outra imagem, ela traz uma sensação vintage, é uma composição bem rústica, ela traz bastante o envelhecido. Eu acho que é uma composição que deixa o ambiente bem sofisticado. Veja que ali tem dois quadros, uma como se fosse uma pintura a óleo, e a gente tem um outro quadro, que ele é bem mais clean, quase não dá pra ver qual a informação que tem dentro dele. Temos os objetos geométricos, tá? Que são aqueles pratos, são os círculos, que ele é feito com algum material, né? Pode ser o cobre ou pode ser um outro material. A gente tem algumas plantinhas ali espalhadas. Os livros, você perceba que eles estão virados do outro lado, mostrando a parte das folhas, né? Geralmente os livros sempre ficam dispostos do outro lado. E nessa imagem, a pessoa fez questão de mostrar a parte das folhas que estão mais envelhecidas e amareladas, justamente porque assim ela vai combinar totalmente com aquela proposta. Então me diga qual dessas três imagens você mais gostou. Eu particularmente gostei mais da última, eu achei bem mais sofisticado, foi muito bem pensado, ficou bem legal essa composição. Então depois me fala qual foi o seu favorito. Então antes da gente finalizar, lembrar você de acessar o nosso site. Lá você encontra diversos objetos para ajudar você a montar a composição aí da sua casa. São peças lindas, feitas com muito amor e carinho, que com certeza vai trazer vida, leveza e sofisticação aí pro seu ambiente, tá bom? Então é isso, gente. Mais um vídeo que a gente finaliza por aqui. Não deixe de comentar o que você achou desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar o seu like. E também de me seguir lá nas redes sociais e ficar por dentro do que acontece dentro do mundo decorativo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.